estamos aqui. Fiquei com essa missão hoje para ministrar os nossos corações. Vamos orar para nós entregar nosso dia ao Senhor, convidar Ele, porque Ele é o centro de todas as coisas, né? Para as nossas vidas. Paizinho, nós te adoramos, nós te exaltamos e nós bendizemos ao teu nome. Pai, tu és bem-vindo no nosso meio. Espírito Santo, fica conosco. Espírito Santo, tu és a companhia, Senhor Deus, do nosso dia. Pai, nós te convidamos, ó Pai, para que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso coração, silencia, Senhor Deus, todo o barulho da alma. Senhor Deus, que o nosso espírito, Deus, esteja atento para aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações na manhã desse dia. Pai, esta hora, Senhor Deus, nós entregamos, Senhor Deus, o nosso dia. Nós consagramos a Ti e te convidamos, porque Tu és o centro de todas as coisas, Pai. Senhor, nós te bendizemos e te damos graça por essa oportunidade, Senhor Deus, de podermos partilhar, Senhor Deus, desse momento de comunhão, Senhor Deus, de poder, Senhor Deus, participar daquilo que os céus têm preparado para nós. Senhor, obrigada. Fica à vontade, fala conosco, que os nossos corações sejam como terra fértil, Pai. Que venha, Senhor Deus, fluir da maneira como o Senhor quer. Toma nossas vidas, Senhor Deus, guarda os nossos ouvidos, tira toda a distração, tira todo o sono excessivo, todo o cansaço, nos renova no poder e na autoridade da Tua palavra, Senhor. Nós pedimos e te adoramos no nome de Jesus. Amém. Todos estão ouvindo direitinho? Que bom. Então, vamos lá. Eu fiquei com a missão hoje de estar ministrando em Mateus 25. É uma palavra muito conhecida, sobre as parábolas de Jesus, né? Hoje estarei falando sobre as 10 virgens, que está lá em Mateus 25, do 1 ao 13. Eu só vou acender uma luz aqui rapidinho. Vou dar início à leitura, que fala assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. Aos que eram insensatas, tomando seus lampiões, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com os seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: Eis que o noivo vem, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos dos vossos azeites, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes ao que vende e comprai-os para vós. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com eles para as bordas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondendo disse: Em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Até aqui o 3. Essa é uma passagem, uma palavra muito conhecida, né, por todos, acho que todo mundo conhece, né, e é um pouco assustadora, para mim, né, um dos versículos, assim, que mais me toca é essa, onde fala que apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, né, que tem nos outros evangélicos também, mas o Senhor tem algo para nos ensinar nessa manhã, né, com essa palavra. E eu separei alguns versículos aqui, orando, Senhor, eu falei: Deus, o que é que o Senhor quer nos ensinar, né, nos despertar? E realmente esse aqui é um despertar, né, para as nossas vidas, porque são ensinamentos para nós, cristãos, e principalmente para nós nesse tempo, né, que a gente já está caminhando para o fim, está caminhando para a hora final, né, e essa palavra aqui das 10 virgens é um despertar mesmo, um despertar espiritual mesmo para nós. Então, houve um acontecimento na Terra, né, que foi a vinda de Cristo, o nascimento do Senhor, muito conhecido, que revolucionou, nos deu o direito de ser chamados de filhos, fomos salvos, perdoados, né, e legalidade como os filhos de Deus. Mas o maior evento da humanidade ainda vai acontecer, que é a volta de Cristo, né? E esse evento ele vai ser visto e conhecido por toda a humanidade. Onde lá em Apocalipse fala, né, que todos os olhos verão, todos os joelhos se dobrarão. Então é inevitável que
que esse dia não aconteça, né? Esse dia vai acontecer e está mais próximo do que a gente pode imaginar, né? A gente não pode afirmar dia e nem hora, porque essas escrituras não falam, né? Só quem sabe é Deus, mas nós estamos sendo preparados, né? E essa palavra é um despertar, é um farol mesmo, assim, de vigilância para nós crentes. E quando fala que tinha as 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 insensatas, eles estão, aqui a Bíblia fala que elas eram cristãs, né? Elas eram crentes. E elas processavam a mesma fé, né? Porque elas estavam tudo na espera do noivo. Só que tem um diferencial, né? As 5 se prepararam, que eram as prudentes, e as 5 insensatas não se prepararam. Então, elas dormiram, né? Elas vacilaram. É como se elas tivessem uma vida cristã morna, parada, né? E Deus não, onde entra Apocalipse aqui de novo, onde Deus não suporta o que é morno, né? Deus não suporta. E trazendo para os nossos dias aqui, será que as prudentes nos ensina, né, que as lâmpadas estavam cheias, mas elas também tinham o azeite de reserva. E para nós, hoje a minha pergunta para mim e para vocês foi o que tocou assim mais no meu coração será que eu tenho um azeite de reserva? Será que eu estou me preparando para guardar, para reservar esse azeite, ou eu estou contando só o que está dentro das minhas lamparinas, dentro da minha lâmpada, né, dentro do meu odre? E a palavra é bem clara. Só o que está dentro da nossa lâmpada, do nosso coração, do nosso odre, não será o suficiente para a volta de Cristo, né? A gente precisa ter um azeite de reserva. E eu estudando mais um pouco, o azeite aqui, quando ele fala do azeite, hoje o azeite representa o Espírito Santo na nossa vida, sabe? O Espírito Santo, o caráter de Cristo sendo representado na nossa vida através do Espírito Santo. Será que nós temos o Espírito Santo na nossa vida? Que traz esse despertar, traz essa reserva? E como nós podemos buscar essa reserva? E eu fui estudar mais um pouco, orando, né, porque não tem um fundo para a gente montar essa palavra, foi mesmo no joelho, na oração, assim, com muito temor, porque é uma palavra, assim, muito confrontadora, né, muito, que nos confronta mesmo, para nós estarmos preparadas, e o Senhor falou, é oração, é leitura da Bíblia, sabe, buscar o Senhor diariamente, e eu fui aqui no versículo 5, aliás, eu vou logo para o 5, que fala assim: e tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. Aqui é um ponto onde fala que na caminhada no percorrer da nossa caminhada cristã, vai ter um momento que a gente vai ficar cansada, a gente vai querer parar, a gente vai querer desistir. Aqui esse cochilar significa isso, sabe? Esse tempo, o teste, né, da nossa fé, às vezes está meio fraca, a gente com vontade de desistir, são as lutas, as guerras, sabe? As circunstâncias da vida. Mas aqui, mesmo a gente cochilando, a gente precisa ter o azeite de reserva, porque as 5 prudentes, elas cochilaram, que fala, todas elas cochilaram, né? E mesmo que venha as circunstâncias, mesmo que venha a luta, o dia mal que ele vem para nós, isso é inevitável, que nós possamos ter as nossas lamparinas cheias, mas nós possamos ter também as nossas reservas, sabe? Que é a nossa fé, a nossa oração, a nossa dedicação, a leitura diária, jejum, porque a gente não se achega a Deus sem essas ferramentas. E fala que quando foi meia-noite, o noivo chegou. E ela estava dormindo, né? E quando ele chegou, elas se levantaram e as prudentes estavam todas preparadas, né? E as sensatas viram que as suas lâmpadas estavam apagando. Então, eu creio, assim, que esse meia-noite o auge mesmo, assim, o ápice da tribulação, da angústia mesmo, que quando Jesus vem ao nosso encontro, a gente pensa assim, nossa, me apaguei, não vou suportar, não vou dar conta, mas o Cristo, ele vem.
Ele vem ao nosso encontro, ele vem nos socorrer, e ele vem ao nosso encontro, nos procurar. E aqui as prudentes se levantaram e as sensatas viram, né, que as suas lamparinas estavam se apagando e pediram azeite para elas, né. E aqui elas falaram assim: não podemos dar, não podemos emprestar, vai e compra, né, para que não falte a mim e nem a vós. Aqui é um despertar aonde a gente tem que ficar bem atento, vigilante mesmo, que muitas das vezes a gente quer ter uma caminhada cristã baseada na fé do outro, ter uma vida cristã baseada na oração do outro, na oração do pai, na oração da mãe, na unção do pastor, na revelação do profeta. Aqui as prudentes, em momento nenhum, elas foram egoístas. Sabe, que se a gente lê assim rápido, a gente pode falar assim: "Uau, mas por que que elas não dividiram e tal, né? São irmãs, congrega junto, é da mesma congregação, da mesma igreja, é pai, é mãe", mas a Bíblia é bem clara, a salvação ela é individual. Não existe salvação coletiva, não existe. Não existe. Esse é um despertar mesmo para nós, que mesmo que nós andamos de mão dadas, andamos juntos, caminhamos, processamos a mesma fé, fazemos campanha, fazemos devocional juntos, oramos uns pelas outras, mas a Bíblia é clara. A gente tem que ter o nosso azeite de reserva, a nossa botija individual, sabe? Porque é aonde vai nos preparar para o encontro com o noivo. Porque ele está chegando e ele vem. Essa aqui é uma palavra para despertar mesmo, para a volta de Cristo. Não é nada assim, muita. De outra coisa, de outro mundo, não. Aqui está falando da volta de Cristo. Jesus vai vir buscar noiva, vai vir buscar a igreja. Nós somos a igreja, nós somos a noiva. Não tem mais como nós viver em cima do muro. Tem uma frase do, não sei se agora é do Billy Graham, do John Piper, que fala que é aquele que está indeciso em cima do muro, ele já tomou a decisão dele, né? Ele não está mais indeciso, ele está em cima do muro, então ele está no mundo, sabe? Ele não pertence ao reino dos céus. Então, essa é a palavra, que nós possamos estar desperta, nós possamos estar alertas, atentas, vigilantes, buscando constantemente, sabe? Nos preparar mesmo. Não é hora mais de mimimi, não é hora mais de gracinha, de esse ficar ofendido com pouca coisa, de ficar ofendido porque não teve uma oportunidade na igreja, não ficar ofendida com o dia mal, com a circunstância. A gente pode ficar mal nesse dia, sabe? A gente pode sentir isso, que a gente tem os sentimentos, mas é hora de nós ter o farol de Cristo na nossa vida. É hora do azeite transbordar, sabe? E quando o noivo chegar, nós estarmos preparadas, levantar nossas lamparinas e ter o azeite de reserva, porque ele vem. E quando fala aqui no 9, que elas foram, né, as sensatas foram comprar, e aqui quando fala de compra, eu me lembro de um versículo que está lá em Isaías, eu não lembro exatamente o capítulo, onde fala, né, que comprar e não com quando compra, né, não vai ser com valor de dinheiro, nem com prata, nem com ouro, né, que é de graça. Então aqui a salvação ela é de graça, mas ela tem um preço, que é a renúncia, sabe? Todas as vezes a gente está muito preocupada de mostrar títulos, de mostrar um fruto que ainda não está sendo gerado, uma coisa camuflada, uma coisa superficial, uma espiritualidade que não existe, sabe? E não tá, o tempo chegou de nós vivermos, sabe, com as vestes limpas, com as vestes preparadas e falar: Jesus, entra no meu coração, tira todas as escamas, me tira do raso, me tira essa espiritualidade que não existe, de eu mostrar numa rede social, de eu mostrar num culto de domingo, sabe? Rasgar o nosso coração para Jesus e sempre estar no centro da vontade, que é Cristo, sabe? Falar: Senhor, eis-me aqui, me prepara, limpa as minhas vestes, aonde está sujo, purifica, sabe? Tira o meu orgulho, tira a minha prepotência, tira meu eu, sabe? Me renova, desce sobre mim o Espírito Santo, sabe? E enche as minhas vasilhas, porque eu preciso estar preparada. Isso começa no nosso secreto, começa no nosso individual, começa com nós, sabe?
Não tem mais esse negócio de mostrar no coletivo, é aqui dentro do individual. Porque Cristo, ele tem que nos conhecer. Porque quando fala aqui no versículo 12, mas ele respondendo diz, em verdade eu vos digo, eu não vos conheço. Gente, esse versículo é muito assustador, é um dos versículos assim, que eu tenho mais temor, sabe? Que a gente passar a nossa vida toda achando que nós estamos indo para o céu e quando chegar lá, o Senhor falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Aonde a gente pode dizer, mas eu fazia um devocional todos os dias, eu congregava todo domingo, eu fazia caridade, eu visitava os doentes, eu ia nos hospitais, eu ajudava as irmãs, eu ia num presídio, eu ia em conferência, e o Senhor falar, eu não te conheço. E esse aqui, o não conhecer aqui, não quer dizer que elas não frequentavam a igreja, que elas não processavam a mesma fé, né? Porque elas voltou para o lugar, elas conheciam Cristo, né? Elas achavam que conhecia Cristo. E onde eu perguntei, eu falei, Senhor, o que que é isso? O Senhor fala, a falta de intimidade, sabe? Não tem como ele conhecer nós se nós não nos achegarmos a ele, sabe? É a pouca oração, sabe? É a pouca dedicação, sabe? É a pouca entrega, a pouca renúncia. Muitas de nós, às vezes, nos apegamos tanto numa emoção num culto de domingo, mas quando chega na segunda-feira, a gente despreza o peso da cruz, sabe? Porque nós somos filhas, nós somos raça eleita do Senhor, mas nós temos uma cruz para carregar. Nós temos essa cruz. E essa cruz é a renúncia diária, é a renúncia do dia a dia, sabe? É a renúncia do eu, é a renúncia da fofoca, é a renúncia da mentira, é a renúncia da preguiça, sabe? Dessa preguiça espiritual de amanhã eu faço, sabe? Amanhã eu vou. E hoje é um despertar, é para agora, sabe? O momento é agora, porque vai chegar esse dia. E quando ele chegar, ele tem que nos conhecer. E eu me lembro que agora, sobre Enoque, né? O homem que andou com Deus. Deus conhecia Enoque. Porque quando ele foi levado, né? Falou assim, o homem que andou com Deus e Deus levou para si. Deus só vai levar aquele que ele conhece. E para os dias de hoje, será que nós somos conhecidas no céu? Será que nós somos conhecidas pelos anjos? Quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós buscamos ao Senhor, será que a nossa voz tem ecoado no céu? Ou tem sido tão pouco para as nossas lamparinas estão apagando, está diminuindo a luz, está diminuindo o farol, que nós não tem revelança nenhuma, as pessoas olham para nós e não vê Cristo na nossa vida. Nós somos um farol, nós somos a luz, e esse azeite ele tem que transbordar, esse azeite ele tem que fluir, essa lamparina ela tem que estar acesa, no mais alto, porque tem pessoas lá fora que vai conhecer Cristo através de nós, através da nossa luz, daquilo que brilha dentro de nós. Que seja assim, tão despertar no nosso corações de nos incomodar mesmo, sabe? De falar, Senhor, me incomoda. Senhor, gera em mim algo que nunca foi gerado. Gera um sentimento em mim, uma fome, uma sede de buscar, de me dedicar, de orar, sabe? Não deixar só para um dia programado, só para um culto, para uma conferência, sabe? Para deixar o pastor ministrar na nossa vida. Sabe? E louvado seja Deus, nós estamos num país que nós temos acesso à Bíblia, nós somos livres, sabe? Para se juntar, para orar, para fazer uma vigília, para ir numa célula, para ir num GM, sabe? Nós temos essa liberdade. E que nós possamos usar dessa liberdade para influenciar outras pessoas que não podem, sabe? Para ser uma tocha, para estar preparada para esse tempo. Porque está chegando, vai chegar, é inevitável, sabe? E que nós não possamos nos agarrar na fé do outro, que seja uma inspiração ao outro, sabe? Nós possamos olhar para nossa irmã, ser inspirada por ela, mas nós possamos
buscar o nosso azeite de reserva, sabe? Buscar, assim, de uma forma constante, não só de vez em quando, mas constantemente, a dedicação diária. Eu sei que é difícil, tem dia que a gente só quer a cama, só quer dormir, sabe? Mas nós temos que lutar, nós temos que renunciar, sabe? Para buscar do Senhor, para viver essa constância no Senhor, para estar preparada e para ser conhecida por Jesus, ser conhecida pelo noivo, sabe? Porque eu não fui noiva, mas eu vejo, assim, o processo das noivas, né, eu tenho acompanhado várias amigas, assim, de perto, assim, que quando elas estão noivas, né, é um preparar, sabe, é uma lista, é uma dedicação. Então, quando ele faz esse paralelo, é sobre isso, é sobre uma preparação, sabe, é sobre a medida do vestido, sabe, é sobre quem vai estar presente na nossa festa, quem nós temos convidado para estar na nossa intimidade, quem nós temos convidado para estar perto de nós, sabe? Qual o alimento que nós temos nos alimentado? Será que a gente tem se alimentado só do domingo? Só de uma palavra? Será que quando nós estamos no meio de uma luta, de uma tribulação, a gente recorre primeiro a Cristo? Ou primeiro se desespera, sai, como é que se diz? Tão desesperada que primeiro busca no homem do que em Cristo? Porque o nosso primeiro foco é o Senhor. Nosso primeiro foco é a busca constante em Cristo, do nosso noivo, porque Ele nos conhece, sabe? Ele tem que nos conhecer, nós temos que nos tornar conhecida para esse tempo, para o tempo da volta de Cristo, sabe? E quando fala no 13, que fala assim, vigiai, pois quando não sabei o dia e nem a hora, que o Filho do Homem há de vir. Aqui é claro, sabe, é fático, que está falando da volta de Cristo, sabe, é um despertar para nós, como eu falei, e esse vigiar aqui, para os nossos dias, é a preparação, sabe, é a preparação para o tempo, é a preparação para todas as coisas. E como que a gente se prepara? Se prepara no ID, a gente se prepara na oração, como eu já falei, a gente se prepara na santificação, a gente se prepara na busca, a gente se prepara amando o próximo, sabe? Perdoando o próximo, ajudando o próximo. Aqui, quando fala que as noivas, elas não ficaram o tempo todo lá esperando, sentadas, elas estavam ativas, sabe? Porque elas tiveram um azeite de reserva. Então, hoje, nesse tempo, desse versículo aqui de vigiar, que nós possamos estar ativa, que nós possamos estar nos preparando o tempo todo, sabe? Eu espero que nesse paralelo de meia-noite, até esse paralelo, esse versículo 13 aqui, vigiai, eu vi uma frase, não me recordo agora o nome bem em inglês, eu não vou saber pronunciar, que fala que esse meia-noite é como se fosse a misericórdia de Deus para nós. É um tempo que Ele está nos dando, sabe? É uma misericórdia que Deus está dando para nós. Um tempo, fala assim, vai, busca, renuncia, se dedica. E volta para o 13 e fala, vigiai, porque não saber, a gente não sabe. A gente tem uma certeza, que Ele vai voltar. E nós almejamos por isso, né? Nós almejamos, o nosso espírito almeja por esse dia, de nós ser chamado pelo nosso nome. Mas esse vigiar tem que acontecer nas nossas vidas. É o vigiar no amor, é o vigiar em cada detalhe das nossas vidas, sabe? É vigiar nas nossas vestes, é vigiar no nosso falar, é vigiar nas nossas mesas, é vigiar dentro da nossa casa, com os nossos, sabe? É vigiar lá fora e ser essa tocha, ser esse farol, sabe? Porque nós somos os semeadores dos últimos tempos. Nós somos esse povo que o Senhor está contando conosco para fazer o ID, sabe? Que hoje nosso coração esteja aberto, seja uma terra fértil para receber e seja um despertar mesmo, sabe? Assim, um despertar de alma, um despertar de espírito, de mente,
Sabe, que na nossa vida, a partir de agora, nós desejamos o caráter de Cristo sendo formado em nós, dia após dia, sabe? Que nós não viemos renunciar esse tempo, que nós não viemos renunciar esse momento, sabe? Não negligenciar de forma alguma. Sempre estar sendo preparado, olhando para as nossas vestes, entregando o nosso dia e falar, Senhor, eis-me aqui, me ajuda, está no centro da tua vontade, me ajuda a estar com as minhas vestes limpas, não me deixe estar dormindo, não me deixe estar adormecida. Billy Graham, ele fala que o maior perigo do homem não é o pecador achar que vai para o céu, sabe? É o crente achar que vai para o céu e tá caminhando para o inferno, sabe? Porque muitas das vezes a gente está numa fé morna, a gente está numa fé rasa, achando que está fazendo tudo certo, porque eu dou meu dízimo todo mês, eu vou no culto todo domingo, eu participo de algumas obras, mas o nosso interior, que Cristo conhece, será que condiz? Será que tem coerência? E as nossas vestes? Será que tem resplandecido a glória de Cristo? Ou elas estão sujas? Que o Senhor nos dê clareza e nos mostre mesmo, sabe? Abre os nossos olhos e fala, você precisa mudar sim. O Espírito Santo, ele é conosco o dia todo, o tempo todo ele é conosco, para nos despertar e para trazer a clareza de onde nós podemos mudar e melhorar, sabe? Estar atenta com as nossas lamparinas acesas, com as nossas reservas, que é a nossa fé, sabe, intacta, com as nossas vestes resplandecentes, esperando o noivo, e nós sermos conhecidas por Cristo, o nosso nome ser soado, sabe? Ouvir o nosso nome ser chamado. Essa era a palavra, é uma palavra assim meio mais forte, né? Mas eu fui muito ministrada. Domingo eu passei o dia chorando, eu compartilhei com a Paty, a minha amiga, eu falei, eu só sei chorar. Hoje no domingo eu só sei chorar, porque domingo de manhã eu levantei, o Senhor prepara a palavra, e eu só chorei, porque é um despertar, sabe? O tempo chegou, a hora chegou, sabe? Não é tempo de nós estarmos mais adormecida, numa fé vazia. É hora de nós mergulharmos e viver, sabe, o que Deus tem para nós. E é isso, que alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade, pegar algum versículo também aqui que tocou no seu coração, fica à vontade, que Deus abençoe, nos trazer esse despertar, essa vigilância sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Senão a gente vai orar para finalizar. Paizinho, nós te adoramos, Senhor, porque nós sabemos que nós somos amadas. Seu Deus, nós sabemos que nós somos escolhidas, Senhor. Pai, mas nessa escolha, Seu Deus, existe uma renúncia, Seu Deus, no qual nós temos que renunciar. Seu Deus, existe uma cruz, Seu Deus, no qual nós temos que carregar. Seu Deus, e como os filhos, nós te pedimos, Senhor, Pai, que nós possamos ser cheias. Seu Deus, que o nosso coração esteja voltado, Seu Deus, a viver no centro da Tua vontade. Pai, hoje nos desperta, Seu Deus, para nós olharmos para dentro de nós. Seu Deus, nos perguntar e olhar para as nossas vasilhas, Seu Deus, e ver, Senhor, se nós precisamos, ó Pai, dia a dia, Senhor, buscar mais e mais de Ti. Senhor Deus, buscar o azeite de reserva. Senhor, estar cheio e transbordante do Teu amor. Senhor Deus, fazer o ID, Senhor Deus, amar as pessoas. Senhor Deus, cuidar daqueles que o Senhor tem confiado em nós. Espírito Santo, que o Senhor nos direciona, que o Senhor nos desperta, Pai, para as nossas vestes estar limpas e puras. Senhor Deus, nos faça ser conhecida por Ti no céu, Deus. Que o nosso nome possa ser soado e ser chamado por Ti. Paizinho, nós te amamos, nós te adoramos. Seu Deus, abençoa o nosso dia com graça, com favor. Nos livra do mal, seu Deus. Nos livra, seu Deus, de toda peste, seu Deus, de toda praga, de tudo aquilo, seu Deus, que tenta nos roubar, nos distrair. Espírito Santo, reveste de nós da tua graça, nos cobre com teu sangue, guarda nossa mente, seu Deus, os nossos olhos. Seu Deus, se revela a nós no dia a dia. Segura as nossas mãos, seja conosco. Pai, é o que oramos e o que pedimos no nome de Jesus. Amém.